Olá pessoal, tudo bem? Eu quero propor hoje aqui para nós uma análise de uma atividade do primeiro ano, tá certo? Essa atividade ela foi proposta numa avaliação para os alunos da Unifac e eu vou aproveitar para a gente poder fazer análise tanto para eles quanto para o público geral da proposta da professora, tá bom? É óbvio que é uma proposta que eu criei, tá? Hipotética, não existe essa professora de fato, tá bom? Então eu gostaria de mostrar para vocês e a gente fazer essa análise juntos aqui. Vamos lá então. Bom, essa aqui é a atividade, então, tá certo? Então veja, analise a seguinte situação. A professora Raquel planejou suas aulas para a primeira semana do ano letivo da sua turma do primeiro ano do ensino fundamental. Em um dos dias, ela selecionou uma atividade com listas que propunha o seguinte. Então, a atividade dela propunha conversar com as crianças em uma roda sobre os animais de estimação que eles têm e os que gostariam de ter. Durante a conversa, a professora estimulou as crianças a pensarem em animais diferentes, não convencionais, mas que podem ser também de estimação. A intenção dela era ampliar o repertório de bichos para colocar na lista. Depois, ela pediu para as crianças sentarem em duplas e solicitou que cada dupla escrevesse uma única lista com os animais que foram citados durante a roda de conversa. Enquanto as crianças faziam atividade, a professora circulava pela sala e ia relembrando em voz alta os animais que as crianças tinham citado. Então ela ia lembrando para as crianças, isso indica possivelmente então que essa professora, né, ela fez a lista talvez na lousa ou num papel e não ficou visível para as crianças. Após verificar o que a maioria das crianças tinha feito, os registros, a professora encerrou a atividade e iniciou outra. Bom, quais os procedimentos, né, da professora foram adequados ou não, quais foram adequados, o que poderia ter sido feito. Então, aqui a gente tem uma série de situações, né? Eu acho que antes de analisar a atividade em si, a gente precisa analisar o contexto que foi colocado ali. Primeira semana do ano letivo, primeiro ano do ensino fundamental. Então, a professora, né, ela mal conhecia os seus alunos, né? A gente tem que compreender isso. Primeira semana de aula, ela estava ali conhecendo ainda as crianças, aquela coisa toda. Então, isso é um fator interessante para a gente avaliar se a atividade caberia nesse momento, né? A atividade em si tem pontos positivos e outros negativos, mas independente disso, será que ela seria possível, da forma como foi realizada, fazer um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos? Pode ser, porque na primeira semana de aula a gente pode sim, né? A gente precisa aplicar atividades para conhecer o que as crianças sabem sobre a escrita, sobre a leitura, ok? Essa atividade pôde proporcionar, em certa medida, isso para a professora. Então, até aí, a gente até pode considerar, mas o ideal mesmo é que, na verdade, ela tivesse feito um ditado, com uma sondagem de escrita. Então, ela poderia ter feito essa roda, tá? E depois pedido para cada criança escrever e feito uma sondagem com os animais da lista, né? Com alguns animais, com os quatro, cinco animais só da lista, seguindo lá os procedimentos da sondagem, do monossílabo, polissílabo, enfim. Isso seria bem mais adequado para uma primeira semana de aula. Mas, enfim, então, né, nesse quesito eu já vejo um equívoco aqui. Porém, vamos analisar então a atividade. Vamos supor que, então vamos pensar nessa atividade aí depois de um mês de aula, né? Olha, até aqui, né, ela conversa com as crianças, né, sobre animais de estimação, pergunta o que eles têm, ou seja, ela faz uma contextualização. Isso aqui, ó, ok, muito bom, né? Ela faz essa contextualização, isso daqui é bacana, ela traz as crianças para dentro da ideia, do contexto, e aí ela vai estimulando as crianças e falando de outros animais, né? Então, olha, eu posso ter, sei lá, uma aranha caranguejeira como animal de estimação, né? Outros animais que talvez não sejam tão do cotidiano. Por que que ela faz isso? Né? Crianças pequenas, né? A gente tem aí uma questão, né? É possível que fique muito restrito o repertório, ou não, não sei, né? Mas é uma possibilidade para aumentar o repertório. Então, isso é válido também. Então, né, de repente ela fica ali só ouvindo o que as crianças têm, fica no gato, cachorro, algum animal, um pássaro, né, no máximo um coelho. Então, ela vai ampliando aqui outras possibilidades.
E aqui ela já vai aproveitando para dizer, olha, esse tipo de animal não, né, é um animal bonitinho, mas não pode ter ele de estimação, né? E isso não é animal de estimação, isso é, esse animal ele antes era de estimação, mas agora ele não é mais porque ele está em extinção, ele é protegido por lei. Então, dá uma margem bem grande aqui de discussão com as crianças sobre o que é, o que não é, o que pode e o que não pode ser animal de estimação. Então, essas duas primeiras etapas aqui estão bacanas, né? Depois ela pediu para as crianças sentarem em duplas e solicitou que cada dupla escrevesse uma única lista, veja. Então, aqui também tem uma coisa interessante, ó. Ela coloca as crianças em dupla, tá? Então, as duplas, né? Então, ela já forma agrupamentos. A princípio, aqui ela, né, não está descrito aqui. A princípio, podem ser agrupamentos aleatórios, considerando que a primeira semana de aula, com certeza, foram aleatórios, né? Ela não conhecia seus alunos ainda. E aqui ela faz uma intervenção interessantíssima, que muitos professores às vezes esquecem. Não basta colocar as crianças para sentar em dupla, né? Você precisa pedir para que cada dupla faça, né? Aqui ela pediu, ó, uma única lista, né? Qualquer outro tipo de atividade que seja feita em dupla, é interessante que a dupla faça uma única atividade, né? Por quê? Porque aí força as duas crianças realmente a discutirem, conversarem sobre a atividade e chegarem num acordo para produzir a atividade. Senão, elas só ficam simplesmente sentadas em dupla e cada um faz o seu. E aí, o fato de estarem sentados em duplas ou não, não faz muita diferença. Na verdade, não faz quase diferença nenhuma se a gente não fizer esse tipo de intervenção. Então, eu acho que isso aqui é um fator extremamente importante que precisa ser levado em consideração, não só nessa atividade, mas como em qualquer outro tipo de atividade que você coloque eles em duplas, em grupos, enfim, né? Porque senão não adianta nada. Eu falo muito isso. A educação infantil, por exemplo, o mobiliário já força que as crianças sentem em grupos, né? Normalmente quatro ou cinco crianças, às vezes, numa mesa. Mas será que essas crianças têm possibilidade nas atividades de fazer troca entre elas ou cada uma faz a sua atividade, né? Simplesmente. E ainda fica escondendo para o outro não ver, né? Que a gente vê muito isso acontecer. Eu não estou dizendo que você não vai dar atividades individuais na educação infantil, lógico que vai, mesmo com eles sentados naquela mesa, até porque não tem outra. Mas é importante, né, quando a sua intenção é que haja troca entre as crianças, você propor que eles façam um único registro juntos. Isso vai dar ou criar as condições necessárias para que realmente eles sejam forçados a trocar ideias, tá bom? Então, aqui também eu acho que, né, esse item, uma atividade, né, da atividade é bacana. Aí vem um outro aqui, ó. Enquanto as crianças faziam as atividades, a professora circulava pela classe e ia relembrando, né, em voz alta, ela ia relembrando em voz alta os animais que as crianças tinham citado. Isso é interessante também. E aí eu volto aqui o que eu já tinha dito lá no começo. Isso, né, levanta uma hipótese de que a professora, né, no primeiro momento, ela fez talvez um registro só oral, fez uma marcação para ela dos animais, ou mesmo que ela tenha feito na lousa, e depois ela apagou isso para pedir para as crianças fazerem atividade. É importante numa atividade como essa, e daqui para frente a gente vai ter que começar a dizer o que seria, o que poderia ou deveria ter sido feito pela professora, porque ela encerra a atividade de uma maneira brusca, né? Então, nesse momento aqui, ó, se você fez até aqui uma atividade como essa e está lá o registro na lousa, e aí você pede para as crianças irem sentar e fazer atividade em dupla, você precisa realmente apagar a lista da lousa. Porque se você deixar a lista na lousa, as crianças tendem a copiar a lista. E ao copiar a lista, elas não vão estar pensando e refletindo sobre o sistema de escrita, tá certo? Então, não adianta muito, daí vira uma atividade de cópia e não mais uma atividade que promove a reflexão sobre o sistema de escrita, tá certo? Então, isso é importante. E aí, se você apaga a lista, é importante fazer o que ela fez aqui, relembrar os animais, porque senão as crianças não vão lembrar todos os animais. Então, a professora faz lá um rascunhinho, lá uma colinha só para ela, também não esquecer quais foram os animais e vai ditando para eles. Bom, aí a professora vem aqui, ó, né, depois que as crianças fizeram tudo, ela encerrou a atividade e começou outra. E aqui não dá, né? Aí aqui ficou ruim. Por que que ficou ruim? Porque ela, né, ela simplesmente interrompeu a atividade, e as crianças ficaram no vácuo, sem saber o que elas tinham produzido, se estava adequado, se não estava adequado, enfim. Então, o que que ela poderia ter feito a partir desse momento aqui, né?
A partir desse momento aqui, a professora poderia, né, ao pedir, inclusive, para que eles escrevessem, aliás, já nesse momento aqui já dava para fazer uma outra intervenção, né? Ela poderia, aqui ela não deixa claro, dá se eu entender que as crianças tinham que escrever com o lápis, né, a lista. Se tratando de um primeiro ano, logo no início do ano, né, o interessante aqui é que ela entregasse letras móveis para essas crianças poderem fazer escrita, né? Por isso que também o importante, na verdade, era ela conhecer já a hipótese dessas crianças para não colocar qualquer dupla, colocar a dupla adequada. Então, se ela tem duplas já nessa primeira semana ou na segunda semana, que tem aí já uma hipótese silábica alfabética, silábica com valor sonoro, daria então sim para pedir para essas crianças escreverem com lápis. Mas crianças pré-silábicas e silábicas, e mesmo as silábicas com valor, precisariam sim de letras móveis para poder pensar em outras questões, como por exemplo, né, o que é fundamental para as crianças pré-silábicas pensarem, a quantidade de letras. Isso, né? Então a letra móvel, como ela é viva, como você pega e conta os pedacinhos e tal, e mexe com elas, ela facilita muito esse processo de pensar nisso. Então, aqui é uma intervenção que precisaria ter sido colocada, tá? Outra coisa, né, depois aqui nessa parte, a professora, além de circular e relembrar, ela precisaria ir em cada uma das duplas ou em parte das duplas durante a atividade e ir questionando as crianças. Porque ficar simplesmente olhando as crianças fazerem sem fazer nenhum tipo de questionamento, então você para no grupo, na dupla e pergunta: Nossa, mas por que que você escreveu, né, cachorro aqui em cima, né? Com essa letra aqui e não com aquela? Quem que quis colocar essa? Por que que você colocou essa? Qual o outro queria colocar? Por que que não colocou? Enfim, uma infinidade de perguntas que problematizariam para as crianças o porquê que eles estavam colocando aquelas letras. Porque do jeito que ela colocou aqui, possivelmente as crianças jogaram qualquer letra ali, né, sem muita reflexão ou quase nenhuma reflexão. E isso praticamente anula toda a atividade, né? Então, veja, a didática até um certo momento é bacana, a organização, mas depois se perde completamente. Então, do jeito que a professora colocou aqui, a atividade possivelmente teve um efeito nulo no processo de reflexão do sistema de escrita. E aí eu gostaria de entrar, né? E daí ela poderia fazer isso. Ela poderia ir além, né? Depois que cada dupla escrevesse a sua lista, ela poderia pensar cada uma das palavras que foram escritas. Por exemplo, vou pegar de novo cachorro. Uma dupla escreveu cachorro de um jeito, outra de outro, outra de outro. Ela poderia pedir para essas crianças irem até a lousa, né? Escrever cachorro aqui numa parte da lousa, outra dupla no meio da lousa, outra dupla no outro canto da lousa, por exemplo, tá? E tematizar com a sala toda qual das escritas está correta, se alguma delas está correta, por que que uma está mais certa que a outra, por que que uma está mais errada que a outra. Veja, as possibilidades, né? Uma aula como essa possivelmente vai um período todo para realizar uma atividade como essa, bem realizada, tá? Ou quase um período todo para realizar essa atividade. Não dá para realizar uma atividade dessa assim, né? Rápido. Então, isso é importante. E aí eu só queria completar e fechar, do jeito que essa professora fez, a gente fala, né, que por isso que tem, né, os fonéticos radicais, né, estão voltando aí com uma crítica ao construtivismo, porque é uma atividade que ela se propõe a princípio, né, ser construtivista, mas no fim das contas ela acaba não sendo. Ela larga a critério do aluno, do jeito que a professora pôs aí, simplesmente a cargo do aluno pensar ou não pensar, ou enfim, fica esperando que de forma espontânea as crianças de alguma maneira aprendam a escrever. E isso não vai acontecer. O professor precisa de fazer muita intervenção, muito questionamento, o que a gente chama de problematização. Sem a problematização para as crianças, não há aprendizado, ou um aprendizado muito pequeno, tá certo? Então, esse tipo de atividade, né, dá margem para quem critica o construtivismo criticar com razão, porque isso daí realmente não vai ter efeito promissor no sentido de aprendizagem das crianças. É preciso fazer todas essas questões que eu pontuei aí e ainda, né, aqui dá até para pensar outras possibilidades ainda para trabalhar com essa lista, né? Por exemplo, depois de você chegar numa certa conclusão, você pode refazer essa lista coletivamente com a sala.
e aí analisar, e antes de escrever as palavras, você pode ir lá e ir perguntando para as crianças como é que eu escrevo, em vez de simplesmente escrever, tá certo? Depois que escrever, aí sim você pede para as crianças copiarem a lista da lousa, porque aí é importante essa questão de fazer a relação, né, e do visual, né, do que você está fazendo, de grafar, da questão do movimento, de fazer as letras, isso também é importante, só que ela vai fazer uma cópia que faz sentido. Eu vou copiar isso porque são os animais que a minha turma gosta, tá? É uma lista de animais que a minha turma gosta. Depois de uns meses, ela pode refazer essa lista, né? Ó, mudou os animais, não é mais esse que eu tenho, não é mais aquele, mudou, não tem mais esse. Enfim, né? Mas faz sentido. Então as possibilidades são muito grandes e o trabalho realmente nessa linha pedagógica, dentro dessa concepção, ele precisa ser aprofundado. Senão a gente fica nessa ideia aí do mesclar aí que não funciona, não funciona, né? Ou a gente aprofunda, né? E veja, não tenha medo de perder tempo. Não é perder tempo é o que essa professora fez. Se você dá, né? Você pensa uma atividade que a princípio parece ser maravilhosa, né? É do agrado das crianças, tudo, e depois você encerra ela da forma que a professora encerrou, aí você perdeu tempo e perdeu o tempo das crianças, sim, né? Então, na verdade, o tempo ele precisa ser aproveitado de outra maneira. Você indo até o fim. Ah, nossa, mas eu fiquei a manhã inteira fazendo uma atividade só. Não importa. Se fez bem feita, é isso que importa. Melhor do que ir ficar avançando para outras coisas sem que elas aprendam nenhuma coisa nem outra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí pra gente e a gente vai conversando, tá bom? E se gostou, compartilha esse vídeo com quem você gosta também, tá bom? Um abraço e até a próxima.